Oi, pessoal da Fair and Sale! Eu tô aqui hoje para mostrar o meu ateliê para vocês. Meu nome é Daniela Barros, eu sou ceramista por trás da marca De Barros Cerâmica. Eu trabalho com cerâmica artesanal de ateliê, tudo feito à mão, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Usada na sua totalidade. Esse daqui é o meu ateliê que eu mudei recentemente para cá, foi final de março, ainda não consegui receber ninguém aqui, só online mesmo, então vai ser um prazer ter vocês aqui. Esse é o primeiro espaço do ateliê, é o nosso showroom. Então aqui eu tenho um pouquinho das peças, eu estou atualmente em produção. Esse daqui são um pouco das minhas coleções. Então eu trabalho, cada coleção ela conta um pouquinho de uma história e tem uma filosofia nas peças. Essa daqui é a coleção leve, que tem as garrafinhas. Eu trabalho bastante também com a diferença das argilas. Então, essa daqui é uma porcelana, é uma argila bem branca. Essa é uma terracota, né? Uma argila de óxido de ferro. Essa daqui é uma argila com pintas. E eu gosto assim de deixar bem as argilas à mostra. Em vezes também que eu trabalho com elas mais esmaltadas. Por exemplo, as tigelas. Essa daqui é a coleção Ninho, uma das minhas coleções mais queridinhas, que tem as tigelas e os pratos, que são para cada um para uma função. Também essas daqui, elas estão sempre mostrando um pouco da cor da argila e também o esmalte, né? São esmaltes que eu uso bastante, o areia, o verde mar e a porcelana. Esse aqui são peças da coleção Calma. Elas são feitas com uma dobradura de modelagem manual, vou mostrar para vocês. E elas sempre têm alguma mensagem. Essas peças são de uma queima especial. Interessante também aqui no ateliê que a maioria dos móveis foram criadas em parceria com a empresa da minha família, que a gente trabalha com reciclagem de ferro, então muitas coisas foram reaproveitadas ou feitas com vergalhão e ferro que a gente encontrou e fez a solda, então até os expositores também são assim. Esse cantinho também é super especial do ateliê, ele tem as aquarelas feitas pela Lola, a Lorena, que eu conheci numa Fair and Sale, ela pintou o meu trabalho. Também esse quadrinho é da minha amiga, a Giovana, que eu comecei dando trabalho agora também. E tem umas coisinhas super especiais, que eu acho que a ideia do ateliê é poder receber pessoas, para ter uma troca, um encontro, não só dos clientes, mas também dos alunos, porque eu dou aula nesse espaço. Enfim, vou dar em breve. E aqui é uma parte de trás do ateliê, também tem uma mesa onde a gente toma chá, para tomar chá, né, nos encontros, no intervalo das oficinas. Essa mesa também é super legal, foi uma parceria com o Marcelo da Taroa, essa madeira linda, e a parte de baixo da mesa foi também, tudo veio da sucata, tudo reaproveitado. Aqui também tem um trabalho novo que eu tô testando, de uns vasos. Enfim, uma série mais fluida. Então tem sempre bastante teste aqui no ateliê. Vou mostrar para vocês um pouquinho do principal espaço aqui da sala do ateliê. Esse daqui é a sala de aula mesmo. Então, o meu trabalho principal é com a técnica de torno elétrico. Então, aqui eu tenho os tornos para os alunos, né? O que é a roda giratória.
esperando para quando eu puder receber os alunos aqui presencialmente. Então tem também prateleira para o material dos alunos, aqui tem as mesas de modelagem, aqui também tem o quadro de ferramentas e ali atrás tem uma plaqueira. A plaqueira também é um instrumento onde a gente usa para fazer as peças de modelagem manual feitas de placa. Então aquele copinho que eu mostrei para vocês de dobradura é feito aqui. Esse aqui é como se fosse um grande rolo de macarrão. Aqui eu ajusto a espessura, eu vou abrindo a peça e depois fazendo uma dobradura. A gente também pode fazer bem manualmente usando o rolo de madeira e as guias. Aqui tem um trabalho que eu estava fazendo, é justamente esse trabalho com placas e dobraduras. Então a gente sempre vai, aqui eu estou armazenando ela secando devagar, né, para ela não ter nenhum problema com trinca, com rachadura. Essas peças aqui então são da coleção Calma, elas são feitas com essa dobradura, né, de placa, mostrando aqui a colagem. Eu acabei de colar as alças dessa caneca, então o processo ele é todo bem manual. Então aqui, por exemplo, eu tinha feito as alças, né, e aí depois eu realmente colo ela aqui, costurando ela. E aí, para começar do início, todo o processo da cerâmica, ele começa a partir da argila, né? Essa argila aqui, na verdade, já é uma massa cerâmica, né? Que a gente compra do fornecedor. E ele já está próprio para o uso, adequado para a temperatura de queima. Mas a argila é uma terra, né, plástica que a gente encontra na natureza. Então, ela tá bem úmida e eu consigo dar a forma que eu quiser para a argila. Aqui no fundo eu tenho a minha sala mesmo de trabalho, principalmente onde eu faço as peças de torno, mas também onde eu deixo o trabalho secando, onde eu tenho as ideias também, desenho. Então, um pouquinho da minha sala. Aqui tem peças em diversos processos, né? Então, as peças mais à direita aqui, elas são peças que eu já fiz acabamento hoje de manhã, então elas já estão secando. E olha só, essas mesmas peças que já estão secando há mais tempo, elas já transformaram e trocaram de cor, né? Então elas já passaram, já estão um pouquinho adiante aí no processo. Tem outras peças aqui que foram torneadas, né? Feitas no torno na semana passada, uns 3 dias atrás. E eu vou dar acabamento daqui a pouco nelas. Então elas já estão secando, mas dá pra ver que, ó, elas estão todas armazenadas. Eu guardo elas, né? Pra elas não secarem muito rápido, porque tem o tempo certo, então, pra esse processo. Aqui tem um pouquinho de outras peças também, essas já são canecas também daquela coleção Calma, né, que eu mostrei que eu tava fazendo. Essas são com uma argila mais branca, né, a porcelana, e essas daqui são placas também, são pratos da coleção para compartilhar, que estão secando aqui, né, dá pra ver as diferenças de tonalidade mesmo, enquanto elas não foram queimadas ainda. Essas peças, então, tem diferentes argilas, né? E dá pra ver um pouquinho cada fase que elas estão aqui. Aqui no meu espaço, então, na minha sala, eu tenho também esse painel de inspiração, que são peças e trabalhos que eu encontrei em viagens, que eu conheci e, enfim, que são referências pra mim. Aqui no meu torno é onde eu crio muitas das peças, aqui eu tava dando acabamento e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Mostrar pra vocês como que eu dou acabamento nessa tigela, então. Ela tá com essas rebarbas aqui, ó. E aí, então, depois que ela já tá um pouco mais firme, ela secou um pouco já, vou virar ela de cabeça pra baixo, acertar ela aqui no disco de espuma. E vou tirar essas rebarbas. Essa fase de acabamento, ela é muito importante depois da modelagem das peças, né? Porque é a última fase que você dá a forma mesmo da peça, né? Finaliza a forma dela.
Depois, quando ela for pra queima, a gente só vai trabalhar com acabamentos de cor. E agora a peça tá pronta. Essa é uma tigela da coleção Ninho. E aí ela vai agora secar completamente para ir pro forno. Existe um processo bem interessante na cerâmica de reciclagem, que assim, enquanto as peças elas não foram queimadas, essa argila que sobrou de todos os acabamentos, né, todos aqueles caquinhos, eles secam, né, bastante, e eles podem ser reciclados, assim. Então eu coloco num balde, vou reidratar essa argila com a água, né, vira uma pasta, e depois a gente coloca numa placa de gesso para ela perder a umidade excedente e vira massa de novo. Então eu posso reutilizar a argila várias vezes enquanto não queimar ainda. E aqui é onde fica o meu forno, né? Esse daqui é um forno elétrico, né? Então tem toda a parte de instalação própria para o forno, mas também existe o processo de queima-gás, a lenha, né? Então, para essa cerâmica, a gente precisa sempre queimar numa temperatura bem elevada. No meu caso aqui, eu faço 2 queimas da peça, né? Então, a primeira queima é a queima do biscoito, funciona assim. Quando as peças estão bem secas, esses pratos aqui já estão bem secos, eles vão pro forno essa semana. Então, a primeira queima ela fica o biscoito, né? O biscoito, então, ele ainda tá bem poroso, mas ele vai receber a camada do vidrado, que é isso daqui, olha só. Esses pratos, eles já foram queimados a primeira vez, a 980 graus, e já receberam a camada do esmalte, né? O vidrado, essa mistura de matérias-primas, principalmente com, né, o pó de vidro, a sílica, e com os óxidos, né, feldspato, argila, uma mistura de matérias-primas que vão fundir dentro do forno e vão dar uma cor para essa peça, né, e uma textura também. Então é interessante, por exemplo, olha só, essa peça aqui, ela é depois da queima de biscoito ela ficou alaranjada, né, e o esmalte tá branco, mas na verdade ela é aquela peça lá que eu mostrei no começo, que tem aquele esmalte verde mar, né, e aí os esmaltes se fundem e se transformam mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona a queima, então. Essas peças que estão aqui, ó, são as placas refratárias e a mobília do forno. Então, a gente monta assim, vou abrir o forno. Então, aqui tem as resistências do forno, né, porque ele vai queimar com a temperatura. E aí, eu vou montando assim, ó, lá embaixo tem uma placa refratária, né, do forno, que é uma prateleira. Aí eu coloco as peças em cima, e aí eu vou colocando as mobílias do forno, que são esses pezinhos aqui, então conforme a altura das peças, e daí depois em cima eu coloco uma nova placa refratária, uma nova prateleira, e eu vou montando mesmo. É um jogo de encaixes aí. E depois, então, de todo esse tempo de queima, é que a peça vai se transformar mesmo na cerâmica. Então, para mostrar para vocês, olha só, aquele prato, ele vai ficar com essa tonalidade de esmalte. A cor da argila, ela também vai se transformar, né? Então, é uma coisa muito bacana que acontece nesse processo de transformação, né, da argila, que as peças, elas vão nascer mesmo a partir da última queima. Esse espaço aqui do ateliê é a sala de limpeza, porque a gente precisa ter um espaço para limpar as coisas, né? Porque o resíduo da argila, ele é um resíduo que ele não pode ir para a rede de esgoto normal. Então aqui eu tenho um tanque de decantação, onde depois eu posso reaproveitar esse resíduo, né? Reciclar junto com a minha argila. E aí não entope a rede de esgoto também. Então tem todos os materiais aqui também que eu uso para prática e todos os processos. E aqui em cima do ateliê tem um terraço, também um outro espaço de encontro, um espaço onde a gente pode vir ver o sol. E
refletir um pouco nessa vila, nesse espaço aqui na Vila Madalena. Eu espero que vocês tenham gostado do ateliê, é um espaço muito especial para mim, que eu fiz com muito carinho para receber clientes, amigos e os alunos. Espero que em breve possamos estar todos aqui, possa receber todos vocês. Feren Sales, sejam sempre muito bem-vindos. Um beijo!